Vai. Como primeira entrevista do projeto PGU Memória, a Procuradoria-Geral da União apresenta o Dr. Walter do Carmo Barleta, que foi nosso Procurador-Geral do ano de 1993 até 2002, sendo que ocupou por mais tempo o cargo de PGU. Estamos aqui com o Dr. Walter Barleta, ex-Procurador-Geral da União, que exerceu o cargo de 1993 a 2002, a pessoa que passou mais tempo ocupando este cargo. Já exerceu o cargo também de Procurador Regional da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais e de substituto do ministro, ou Advogado-Geral da União. É o gaúcho, de 70 anos, que conversa agora com a gente, falando um pouquinho da história da construção da PGU. Boa tarde, Dr. Walter. Boa tarde. Tudo bem? A gente queria que o senhor contasse um pouco sobre essa implantação do processo da PGU. O senhor assumiu logo quando foi criada, poucos meses depois, né, que foi criada a Advocacia Geral da União. E a gente queria saber como é que foi esse processo de implantação, quais as principais dificuldades encontradas na implantação da PGU. Bem, na verdade, essa implantação decorreu de uma determinação do então presidente da República, Itamar Franco, que decidiu implantar a AGU, que havia sido criada pela Constituição Federal de 88. Havia uma necessidade muito grande dessa implantação, e então o presidente convocou o doutor Geraldo Magela da Cruz Quintão para o cargo de Advogado-Geral da União, e coube a ele, então, proceder a todas as medidas para que a União tivesse a sua defesa pelo órgão que era a nova instituição nacional criada. E nessa tarefa eu fui convocado para ser o Procurador-Geral da União. Daí a minha presença na AGU e na PGU em função disso. As dificuldades que nós tivemos, elas realmente foram muito importantes do ponto de vista dessa implantação, porque a AGU só existia na criação constitucional, só com um dispositivo constitucional e a lei que a estruturou, que é a Lei Complementar 93, que deu um arcabouço da instituição. Mas não tinha recurso nem material e nem humano para que se implantasse, para que funcionasse. E havia desde a criação da Constituição, na Constituição até a sua implantação, houve um período em que a necessidade de se preservar as causas em juízo, com defesa, porque no momento em que foi criada a AGU, a Procuradoria da República, que fazia a defesa da União, também terminou a sua atuação. Então, e não tinha sido implantada a AGU. Então, essas dificuldades elas foram muito importantes do ponto de vista das dificuldades encontradas, porque era um órgão que era quase que de ficção naquele momento. De lá para cá, a primeira gestão que teve que ser feita foi implantar a PGU, porquanto os prazos judiciais estavam suspensos para a União, mas não para a outra parte, para os demais. Isso era processualmente, eu mesmo reputo como inconcebível. Então, nosso propósito ao assumir foi, do jeito que desse, efetuarmos a defesa da União e terminar com essa situação anômala de prazo suspenso apenas para a parte União. O que nós contamos para fazer isso, com o que nós contamos, foi a decisão de que a AGU seria implantada, começaria a sua implantação, com uma formação de recursos humanos de origem plurima. E, para isso, nós tivemos a colaboração do então ministro da Fazenda, que era o depois presidente Fernando Cardoso, e nos ceder de um concurso que tinha havido para a Procuradoria da Fazenda, em torno de 28, 27 procuradores recém-aprovados e empossados. E esses procuradores da Fazenda, serviram para que a gente pudesse designá-los chefes
das procuradorias regionais e procuradorias estaduais, principalmente para que pudéssemos, então, dar início à nossa missão. Mas esse pessoal era de número muito pequeno, não era suficiente. Então, contamos também com funcionários públicos de outros órgãos, que principalmente nessa área jurídica, os que tinham formação jurídica, para que eles viessem nos ajudar. Até hoje existe, né, pela famosa requisição de pessoal. E essa requisição teve um fator muito importante, quer dizer, o legislador reconhecendo que era uma necessidade muito grande, numa medida provisória, depois transformada em lei, decidiu, ou melhor, estabeleceu que essas requisições de pessoal eram impossíveis de serem negadas. Elas eram irrecusáveis. Então, com isso, nós pudemos requisitar vários funcionários públicos que já estavam próximos da área pública, e também conseguimos algum número razoável de DAS na ocasião, para convocar advogados de instituições outras, ou advogados privados, que tivessem experiência, ou alguma experiência, para nos ajudar nessa tarefa. Então, essa origem foi de procuradores da Fazenda Nacional, essa origem plurima, né? Foi de funcionários públicos requisitados, e foi também de advogados privados que se dispuseram a vir nos ajudar, muitos aposentados, mediante a remuneração do DAS. Teve alguma dificuldade na escolha, principalmente dos chefes das unidades, né, já que não tinham cargos da faculdade? Não, esses não, porque eles também compunham essa mesma origem. Então havia procuradores-chefes que eram vindos da Procuradoria da Fazenda Nacional, e havia alguns que eram de atividade privada, não é? E havia alguns convocados também de outros órgãos. Então, essas chefias foram todas montadas. E, aliás, um dos fatores de sucesso dessa implantação, do funcionamento da AGU, foi a qualidade desses chefes. Quer dizer, os que vieram da Procuradoria Nacional haviam sido testados no concurso público. Os que vinham da atividade privada eram advogados já antigos e com grande experiência. Eu mesmo aqui lembro do Dr. Santoro, que trabalhou comigo diretamente, foi um advogado do Banco da Amazônia, e veio nos ajudar, e durante muito tempo ele coordenou todas as ações do STJ aqui na PGU. Ele já, eu falo o nome dele, porque ele já é falecido. E os demais eu teria que falar o nome de todos, né? Seria impossível dizer o nome de todos, mas todos foram importantes. Mas é só um exemplo de que esses advogados experientes constituíram também essa base de início da AGU. Nós tivemos uma grande dificuldade porque não havia quadros. Nem o quadro administrativo não existia nessa época, e nem o quadro técnico, que era o quadro de advogados da União, que posteriormente é que se criou condições de fazer concurso. E essas condições elas não existiam na época, porque a AGU era um órgão que não tinha orçamento. Quando eu cheguei na AGU, foi logo depois do Quintão, que chegou acho que em março, abril, por aí, eu cheguei em julho. Então, por força até dessa implantação determinada pelo Presidente da República, nós não tínhamos orçamento, então não podíamos nem pensar em concurso. E isso era, nessa época já era junho, nós não conseguimos mais fazer nenhuma proposta orçamentária para o ano seguinte, que era 94. Então isso só foi possível fazer em 95. Em 94, para aprovar para o exercício 95. Com essas dificuldades todas, vocês chegaram aqui na implantação mesmo, como é que foi conseguir material, equipamento? Essa é uma história à parte. Nós tivemos algumas ajudas dos tribunais. O Superior Tribunal de Justiça, pelo seu então presidente e pelos ministros, nos ajudaram muito, porque eles estavam fazendo uma melhoria lá do seu material. E nos doaram várias máquinas de escrever, porque computador naquela época era uma raridade ainda. Então, nos doaram máquinas de escrever, móveis velhos, coisas desse tipo.
atuação de tribunais. Recebemos não só aqui em Brasília, mas também nos tribunais e outros órgãos nos estados. Bom, e para ter uma ideia disso, dessa dificuldade, quando nós começamos aqui a atacar os processos, o grande equipamento que nós conseguimos foi, acho que seis computadores, na época chamava XT, que o Prodazem nos emprestou, viu? E isso nos propiciou fazer um setorzinho com esses computadores e digitadores, chefiados do nosso amigo Renato Rocha aqui, na época já, e a digitação era toda feita desses XTs lá na PGU. E cada órgão procedeu conseguindo material dessa forma para poder ter o seu autofuncionamento, digamos assim. Assim foi com a PRU, assim foi com a APU, com todas elas, né, no Brasil todo. Então foi uma dificuldade enorme. E a partir de... E como é que nós sustentamos? Apesar disso, nós tivemos a colaboração orçamentária do ministro da Fazenda, que era o Fernando Henrique Cardoso, depois presidente, que de verba dele, lá da própria Fazenda, conseguia nos ajudar. E o presidente da República, do orçamento da presidência, que funcionávamos também na presidência, né? A AGU funcionava lá, também nos ajudava, e todos os órgãos nos ajudavam até que a gente conseguisse participar da proposta orçamentária votada, e no ano seguinte tivemos, que foi em 95, tivemos o orçamento, e aí começamos, então, claro que foi um orçamento ainda modesto, até porque nós não podíamos fazer tudo ao mesmo tempo. Era uma implantação que se fazia paulatinamente, embora com segurança, com boa vontade, com muito trabalho e a dedicação de todos. Isso então foi uma época que nós depois chamamos de, esqueci a expressão que nós usávamos lá, mas é um esforço hercúleo que se fez, né, na ocasião, mas que deu tudo certo graças ao pessoal ter aderido à implantação da AGU. E por causa disso, o primeiro concurso que nós conseguimos fazer só foi depois desse orçamento, que tivemos a despesa. E esse concurso foi feito pela escola fazendária, que cuidou da aplicação das provas, e nesse concurso apenas 30 lograram aprovação. E desses 30, apenas 26 ou 27 tomaram posse. Então foi um mínimo dentro desse mar que já era a AGU, né? Com todas essas dificuldades de equipamento, pessoal escasso, como é que era feita a comunicação entre as procuradorias? Gerava alguma dificuldade no desenvolvimento das atividades da PGU? Bom, essa comunicação ela era feita também de um modo que nós adotamos. Primeiro por telefone, que o telefone existia e era fácil. Então havia uma grande comunicação e os procuradores regionais e estaduais, ou qualquer advogado que tivesse com dificuldade, tinha essa ligação livre para o Procurador-Geral da União, que era eu na ocasião. Então, toda a dificuldade que eles tinham essa comunicação liberada para me ligar a hora que eles precisassem. Então, meu telefone tiritava o dia todo, né? Mas eles todos com boa vontade, muita dedicação, nós fomos resolvendo os problemas dessa forma. Posteriormente, nós implantamos aqui uma espécie de reunião em determinados locais que a gente escolhia previamente e reunia certos grupos de procuradores lá para discutir os nossos problemas. Eram os encontros da AGU. E esses encontros foram muito produtivos e eles eram uma forma também de comunicação. Então, nesse encontro, que durava normalmente um fim de semana, nesses encontros, todas as dificuldades que esse grupo tinha, essa região tinha, nós discutimos ali em conjunto. É uma reunião e decidíamos o que deveria ser feito e conseguimos. Mas isso não nos impediu de fazer com que o trabalho andasse. Havia dificuldades sim, mas eram supridas dessa forma. Quando a AGU foi criada, foi estabelecido um prazo